Oi, 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 social amiga, seja bem-vinda à nossa aula de Trello. Aqui eu vou te ensinar como você vai utilizar essa ferramenta e como você pode estar se organizando, tá? Assim, não é um bicho de sete cabeças, eu também odiava o Trello no começo, porque eu achava muito difícil, não me adaptava. Mais difícil mesmo é a gente não treinar, não colocar em prática aquilo que tem na nossa frente, não é mesmo? E para facilitar o seu entendimento, onde que você vai clicar em cada botão, eu vou gravar um tutorial iniciando do zero mesmo para quem ainda nem tem conta dentro do Trello e depois eu vou dar algumas orientações, algumas sugestões da maneira que eu utilizo aqui, que você pode adaptar aí também e arrasar na sua organização. Claro que não é só se organizar, também depois disso você tem que partir para ação, porque organização e planejamento parado não gera resultado. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela do meu Google com você, para ter certeza que você está vendo dessa vez. Vamos lá, compartilhar. Quando a gente entra no Google, digita Trello, vai aparecer todas essas telas pra gente, todos esses sites. Aqui tem um anúncio, mas a gente vai entrar no Trello gratuito, tá legal? A gente vai criar uma conta. Deixa eu colocar aqui a tela mais para baixo. Vamos criar uma conta grátis. Eu sempre gosto de utilizar o Google, mas você pode usar o Microsoft, continuar com a sua conta da Apple. Vai que da sua preferência, tá? Você pode até fazer uma conta ali com o e-mail do próprio Trello, fazer ele direto no Trello. Eu vou entrar com a conta que eu já tenho aqui. Estou criando do zero essa conta, tá? Eu tenho esse Google, mas esse Google não tem uma conta no Trello. Vamos continuar. Leva-me para o Trello. Essa é a área de trabalho inicial. Aqui do lado direito, a gente tem ali todas as configurações da nossa conta. Se a gente quiser alterar algum dado do nosso perfil, é aqui desse lado direito. O sininho, depois eu vou mostrar ali como que ele funciona. A gente vai ativar uma notificação e vai recebendo as notificações por ali. E aqui nessa parte principal, ele tem alguns modelos mais populares, que são gestão de projeto, o modelo de quadro Kanban, que é um método de organização conhecido assim mundialmente, tem central de organização em equipe, tem sistema de produtividade. Aqui tem alguns modelos para você se inspirar, tá legal? Mas a gente pode começar aqui do zero no nosso próprio quadro. Do lado esquerdo tem os quadros, que depois que você for criando, você clica aqui, ele vai mostrar toda a sua área de desenvolvimento de projetos, né? Depois tem modelos, tem alguns outros modelos que você pode utilizar aqui. Você pode também se adaptar ali, pesquisar com o modelo do seu negócio. Mas essas partes aqui eu não utilizo muito. Eu sempre uso a área inicial e eu sempre crio o meu Trello do zero. Claro que eu já me inspirei em alguns desses modelos também para me adaptar, porque eu comecei assim utilizando o Trello sem conhecimento nenhum, detestava, mas ficava assim, uma coisa em cada lugar. Tinha uma anotação num caderno, uma outra coisa em outro caderno, era uma coisa no Excel. Então eu preferi otimizar tudo. Deixei também de utilizar o Google Agenda para deixar tudo em um lugar só, para facilitar, para a gente ter mais assim agilidade mesmo, tá? O meu Trello também não é cheio de frufruzinho, é ali o que tem o necessário que a gente precisa para ter ali agilidade. Às vezes já tem algum estudo que eu faço, eu já deixo as anotações dentro do Trello, porque depois fica mais fácil para eu utilizar. Então vamos lá, começar um novo quadro do zero. É aqui, criar novo quadro. Ele vai dar a opção de fundo, o fundo colorido ou fundo com uma imagem. Eu geralmente deixo a cor aqui principal de cada cliente. Vamos supor que eu estou trabalhando com uma cliente dentista e a cor da paleta dela é azul, então eu geralmente seleciono azul. Ah, eu estou trabalhando com uma outra cliente que é verde. Caso eu já tenha utilizado ali algumas dessas cores principais, tem mais opção ou também tem a opção de selecionar uma foto. Daí eu também geralmente utilizo a foto do nicho da cliente, mas vamos selecionar aqui essa colorida só para a gente testar, né? Fazer um teste. E para todo quadro a gente precisa dar um nome antes de conseguir abrir o quadro, não é mesmo? Então vamos dar o nome desse quadro também de teste. A visibilidade. Eu geralmente uso área de trabalho, porque assim, quando eu compartilhar com alguma cliente ou com alguém da minha equipe, a pessoa consegue fazer as alterações que precisa, colocar etiqueta, colocar comentário e também copiar o quadro para ela, como a gente tem dentro do nosso kit Social Mix.
tem o quadro lá liberado, mas vocês precisam copiar ele para poder editar. Tem o particular, só o membro pode editar. Aqui, o Kit Social Amigos, eu poderia ter feito dessa mesma maneira, colocar lá o quadro para vocês copiarem, mas na configuração deixar particular, para só eu conseguir fazer as edições que tem lá dentro. Mas eu preferi deixar na área de trabalho mesmo. Aqui o particular a pessoa consegue copiar o quadro, mas ela só vai conseguir editar o quadro dela. E o público é um quadro que você vai deixar aberto, até para quem pesquisar no Google vai conseguir encontrar o seu quadro. Então, eu não recomendo muito esse. Eu recomendo utilizar o área de trabalho ou o particular. Então, a gente vai começar ali no área de trabalho. Aqui a gente não precisa alterar o nosso plano, pode continuar no gratuito. E depois, criar. Ele vai abrir essa página. Esse daqui é um modelo Kanban. Geralmente, quando a gente abre um quadro novo dentro de um perfil novo, dentro do Trello, ele vai dar essa sugestão, tá legal? Mas, como eu falei antes, a gente não vai utilizar ele, a gente vai começar do zero. E aqui, já para começar com exemplos, eu já vou começar explicando como é que funciona a criação do quadro. Por exemplo, se você já tem um quadro e você vai criar outro, ele vai te dar assim. Então, aqui a gente vai começar as listas, porque o Trello ele é composto por listas da esquerda para a direita, né? Na vertical, que é de pé. Então, essa lista aqui a gente pode dar o nome de dia da semana, pode dar o nome de tarefas a fazer, de tarefas concluídas. A gente vai dar o nome que for importante para esse projeto que a gente vai desenvolver. Eu gosto de fazer sempre o primeiro de informações. Porque aqui eu consigo colocar os dados do cliente, dados do perfil ou de outro cliente, se for esse o caso, se você for utilizar um quadro para monitoramento geral. Aqui tem dados do perfil, dados do cliente, banco de ideias. A gente pode ir fazendo vários cartões dentro desta lista. Uma outra coisa que a gente pode fazer, separar por dia da semana. Segunda, Enter, terça, já dá para ter um bom parâmetro aqui, né? Vamos lá, quarta-feira. Ok, Thaís, listas feitas, cartões também feitos, é só isso, Trello? Não, tem muita mais funções para a gente utilizar, né? Mas vamos começar aqui de cima. Aqui de cima eu não utilizo muito, tá? Depois, quando eu quero voltar lá para a área de trabalho, ver um outro quadro ou criar um novo quadro, é só clicar ali. E aqui o teste que a gente está fazendo, ele vai mostrar aqui nos visualizados recentemente ou na área de trabalho, que é onde fica todos os nossos quadros. Vamos voltar lá nele. Aqui a gente também consegue ter uma visão aqui para alterar o nosso plano, mas a gente não precisa utilizar isso. Aqui tem aquela outra área de trabalho que a gente consegue estar voltando lá, sem precisar clicar aqui no Trello. E tem essa opção de colocar estrelinha. Essa estrelinha é para deixar como favorito. Caso você tenha mais de um Trello, dá para ter até 10 Trellos, 10 quadros. Aí, caso você tenha mais de um e não queira ficar assim, perdendo muito tempo para procurar, você pode deixar na estrelinha, que ele, como está favorito, ele sempre vai aparecer no topo. Aqui é a área de trabalho, que é para alterar a área de trabalho, caso você queira alterar alguma informação, mudar de plano também. Aqui é a visibilidade do seu quadro, aqui a gente já deixou ele na área de trabalho, não está como público nem como particular, mas depois que você tiver aberto esse quadro, você consegue fazer também essa alteração. Aqui no T, onde está TF, é Thaís Ferrante, é o nome do meu perfil. Aqui eu consigo editar as informações também. E daqui do lado, como eu falei, você pode convidar, tanto por e-mail ou como gerar um link de convite. Esse link você pode liberar ele depois em grupo de WhatsApp, mandar para o teu cliente por e-mail, a forma que for melhor para vocês, tá legal? É que também consegue alterar o tipo do membro, né? Se você for colocar aqui o e-mail do teu cliente, for convidar e colocar ele aqui, pode colocar ele como observador ou como administrador também. Essas funções aqui eu não utilizo. Esse filtro ele é mais para quem tem muita informação dentro do Trello e daí precisa filtrar ali para ficar mais fácil de se localizar. E aqui agora a gente vai ver essa função do mostrar menu. Esse menu, ele é mais das funções caso você perca alguma informação que você arquivou, você consegue estar restaurando, caso você queira fechar o quadro. Então, vou mostrar aqui como que funciona na prática. Vamos clicar aqui em mais. Vamos voltar do começo para ficar mais fácil. Mostrar menu, aqui mais, e aqui a gente consegue ver itens arquivados. Aqui ele está nos cartões. Cartões são esses daqui que a gente coloca. Alterar para lista.
quando a gente abriu esse quadro, ele tinha 3 listas: a fazer, concluído e em andamento. Então, eu tinha arquivado para mim começar tudo do zero. E caso você tenha feito isso com alguma informação importante, você consegue vir aqui e enviar para o quadro, que daí ele vai voltar lá aquela função que a gente tinha arquivado. Vou arquivar aqui de novo. Pronto. E daí, caso você tenha arquivado alguma lista, algum cartão, quer dizer, que nem aqui, banco de ideias, se eu quiser arquivar, ele vai vir aqui. Eu posso voltar essa informação para o quadro. Muito bacana, né? Aí depois, a gente consegue colocar aqui a opção de seguir. O que é esse seguir? Se você compartilhou com alguém da sua equipe ou com o teu cliente e ele fez alguma alteração, colocou alguma informação, vai aparecer aqui no sininho uma notificação em vermelho. Isso, você está seguindo tudo que acontece dentro daquele quadro. Então, se alguém fez alguma alteração, aparece ali naquele sininho para você na notificação. Caso você tenha um Trello compartilhado, como lá do Kit Social Mix, por exemplo, eu falo no passo a passo que tem lá para você fazer uma cópia do quadro e poder fazer as suas alterações, porque assim não vai interferir no quadro principal, que é o quadro que está lá liberado para quem adquiriu o Kit Social Mix. Então, aqui você faz uma cópia desse quadro. Vamos mostrar aqui. Teste cópia. Ele vai abrir aqui a cópia para a gente. Olha lá. Teste cópia. O quadro que a gente estava mexendo antes. Aqui tem também uma função de stickers. O que é esses stickers? É um flufuzinho para você decorar caso você queira, não é mesmo? Dá para fazer assim, ó. Como eu descobri isso? Porque uma cliente utiliza. Porque senão, se fosse por mim, também não utilizava. Mas tá tudo bem também. A automação a gente não vai ter necessidade de estar utilizando. E essas são as funções principais que a gente tem aqui. Aqui tem como você fazer a alteração ali do fundo, né? Com foto, ou com cor, ou personalizar do seu jeito. Mas aqui são funções não necessárias, não tão necessárias assim, né? A gente pode personalizar depois em um outro momento. E agora eu quero explicar mais as funções que a gente tem dentro de cada cartão. Esse negócio aqui tá doendo os meus olhos, deixa eu arquivar para ficar mais fácil de explicar. Aqui dentro do cartão a gente tem outras funções. Dentro do cartão a gente pode colocar a descrição dele. Se, por exemplo, for aqui os dados do perfil, você pode colocar o login, senha, as cores da identidade visual, o tom de voz do seu cliente, pode colocar até o briefing aqui dentro, as perguntas que você fez para desenvolver todas as estratégias dos seus clientes. Ou você pode fazer aqui dentro o conteúdo, já deixar ali a orientação para o feed, orientação para os stories, para o teu cliente aprovar depois, ou para você fazer o planejamento e depois, na hora de enviar, você colocar no Word ou mandar no WhatsApp, direto no WhatsApp para o teu cliente estar fazendo a aprovação, tá legal? Mas o que eu geralmente faço é o conteúdo mesmo. Então, quando é carrossel, eu faço assim. Aí, depois que desenvolvo todo o carrossel, é legenda. E deixo assim, né, para o cliente aprovar. Ah, Thaís, mas você não faz arte? Tem cliente que não, então eu já deixo tudo assim para ele ver do jeito que ele quer depois para fazer arte. Tem cliente que eu já faço arte, então eu não preciso deixar aqui, eu só deixo o link da arte. Ou, dependendo também do cliente, eu já deixo a arte salva aqui pelo anexo. A gente pode subir tanto do computador, tanto do Google Drive, quanto do Onbox, do Box, enfim, você vai subir as informações aqui em anexo da forma que for melhor para você, tá legal? Não tem assim certo ou errado. Pode ser PDF, pode ser Word, o que ficar fácil para você e para o teu cliente. Aí, é interessante que você clique em salvar para você não perder a informação. Alguns casos, você clicando fora, ele salva também, mas não confie 100% que às vezes pode dar errado, tá? Ah, mas você foi ali e apagou sem querer. Você pode dar um Ctrl Z, que ele volta a informação. Mas se você já tiver clicado fora e for voltar lá dentro para tentar dar um Ctrl Z, não vai funcionar, não vai dar certo. Então, tem que tomar muito cuidado aqui nessa hora para você não perder a informação, porque isso não vai lá para os itens arquivados, tá legal? Depois, a descrição, dá para a gente fazer também um comentário, por exemplo, aprovado, caso seja seu cliente. Aqui não dá para ser enter, tá? Tem que ser salvar. Pronto, foi salvo, tá aprovado. Show de bola, agora é só você fazer o agendamento e fazer os próximos passos, né? Caso você não faça o agendamento da postagem, seja uma outra ação estratégica que você esteja fazendo. Depois aqui do comentário tem como a gente fazer mais funções, que é aqui no checklist. Eu gosto de fazer isso para organizar minha semana no meu Trello. Depois eu vou abrir aqui também para mostrar o exemplo. Deixo tarefas. E daí o que eu faço nas minhas tarefas? Geralmente,
Aí você pode ser monitoramento. Aqui você vai colocando todas as tarefas que você tem para o seu dia. O que eu recomendo é que você não deixe muitas funções, porque você vai se sobrecarregar, não vai conseguir pensar direito e vai ficar aqui naquela ansiedade, né? Naquela agitação para tentar dar conta de tudo. E a gente não dá conta de tudo, a gente não vai conseguir ser boa em tudo. Então a gente faz o que precisa ser feito, faz com atenção, com calma e tenta não se sobrecarregar. Caso tenha muitas informações importantes para você fazer naquele dia, dê preferência para você começar o dia fazendo as ações que você precisa pensar mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque é a minha realidade. Se eu deixar para fazer coisas que eu preciso pensar muito de tarde ou de noite, o meu cérebro não funciona muito bem. Então tem que ser cedinho. Às vezes eu acordo até um pouco mais cedo do convencional para agilizar essas demandas quando eu tenho bastante informação ou tenho algum compromisso depois, para não deixar para desenvolver, por exemplo, texto, linha editorial de tarde, porque eu sei que vai ser mais difícil para mim. Eu sei que meu momento de criatividade é de manhã, então você também encontra o seu momento de criatividade para você ter ali mais produção. E depois, num outro período, você deixa para desenvolver aquelas atividades que não precisa pensar tanto, como, por exemplo, o design, que geralmente a gente desenvolve a identidade visual e já deixa ali, já tem um modelo como a gente vai seguir, já tem um padrão para aquele feed. Então, é mais fácil depois a gente fazer a arte, que não vai precisar pensar tanto assim como desenvolver um texto, por exemplo. Ah, Thaís, mas se um dia eu tenho que fazer várias coisas para um cliente só, como que você faz? Eu gosto de separar por bloco. Por exemplo, primeiro faço toda a parte textual. Depois, tiro um tempo, 5, 10 minutos, vou fazer alguma coisa para dar uma relaxada na cabeça, para o cérebro não fritar. E daí, eu vou para outra parte, para o outro bloco. Vamos supor que daí o outro bloco seja, por exemplo, desenvolver as artes, porque assim o cérebro não cansa tanto. Por exemplo, eu vou fazer o carrossel 1, vou fazer a parte textual, e assim que terminar o texto, eu já vou fazer a arte. Aí depois eu volto e vou fazer o carrossel 2. Assim, o seu cérebro ele vai cansar mais, porque ele vai precisar ficar focado, focado, focado ali no texto para ele conseguir desenvolver. Depois ele vai desacelerar para fazer a arte. Depois ele vai precisar acelerar de novo para fazer outro texto. Assim, dá muito cansaço, dá muita exaustão e você pode ter ali depois bloqueio de criatividade e não conseguir desenvolver mais os textos. Então, fazendo assim por bloco vai ser muito mais fácil. Ok, comecei a ler as minhas atividades, já fiz o que precisava. Então, eu vou aqui, ó, concluindo no meu checklist. Depois que eu concluo o checklist, ele fica assim, 5/5, que está tudo concluído. Quando você não conclui aquela atividade, ele vai ficando assim, ó, 3 de 5. É bem legal, eu gosto muito dessa função. Caso você fez alguma solicitação para algum cliente, ou você precisa enviar algo dentro de algum prazo, você pode vir aqui nas datas e incluir ali uma data e uma hora que você precisa fazer aquela entrega ou alguém precisa te enviar. Aqui você deixa ali o lembrete 1 hora antes, 5 minutos antes, ou você tem uma reunião também, pode deixar aqui no Trello. Vamos colocar uma data para frente para ser mais fácil ali da gente visualizar. 1 de agosto, tá tudo ali, ó. Aí ele fica aqui. A hora, o dia e a hora para você entregar. Vamos colocar mais perto. Ó, quando tá chegando o dia, chegando a hora, ele já deixa assim em alerta para chamar a sua atenção. É muito legal aqui também. O anexo a gente já falou antes, se caso queira colocar alguma foto para o cliente fazer aprovação, se você não gosta de enviar o link, caso tenha algum PDF, algum vídeo, dá para subir tudo aqui pelo anexo. Ah, Thaís, mas eu estou usando o Canva Pro, Canva gratuito, não tem limite? Tem limite, mas assim, é um limite muito grande, você pode utilizar vários quadros, ter várias informações que raramente você vai conseguir ali atingir esse limite, tá legal? De megabytes, a não ser que seja um arquivo, um anexo que você for colocar, que ele seja muito extenso e muito pesado. Mas caso seja ali imagens de carrossel, caso seja legendas, não vai interferir, tá? Você pode utilizar o Canva. Você pode utilizar o Trello gratuito, que não vai ter problema algum em relação a esses limites. A quantidade de quadros são 10, mas assim, você não precisa utilizar os 10, você pode usar um para fazer tudo o planejamento do seu cliente, mandar para ele aprovar no Word ou direto no WhatsApp e deixar o seu Trello apenas para você. Depois aqui, o que a gente consegue estar fazendo? Colocando mais comentários, fazendo mais checklists, você pode colocar quantas checklists você quiser. Caso já tenha alguma checklist que você queira copiar de algum cartão para colocar aqui dentro, você também consegue. Caso queira colocar a mesma checklist
que você já fez nesse cartão também dá para copiar, que ele vem aqui, ó, tudo certinho. Aqui embaixo ele mostra a opção de seguir, que a gente já selecionou antes, e tem como você compartilhar aqui as informações, mas são coisas que eu não utilizo muito. Tem uma função aqui que ainda não falei, que são as etiquetas. O que é etiqueta? É como se fosse um marcador de página de livro, sabe? Esses daqui que a gente cola, fica bem legal também. Para que serve? Para a gente conseguir gerenciar os processos. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar cores e nomear essas cores. Deixa eu diminuir isso daqui para ficar mais fácil. Pode ser, como a gente colocou antes aqui, aprovado, pode ser aprovado também aqui nas etiquetas. Olha só, fica muito legal. Ou vamos colocar aqui um outro, um azul. E assim você consegue ir acompanhando tudo que está acontecendo dentro daquele quadro. Às vezes ele fica assim, minimizado a informação, mas clicando ele aparece o que significa aquela etiqueta. E agora eu quero mostrar dois exemplos, que são dois modelos que eu utilizo aqui na minha Eugência, na minha empresa, como Trello. Deixa eu compartilhar aqui agora outra tela com vocês, para conseguir visualizar esse meu quadro. Esse daqui é o meu quadro principal, é o quadro de agenda. Vou ficar aqui no cantinho. Aqui nessa agenda, como que eu utilizo? Aqui do lado esquerdo, eu deixo as informações, que são ideias, são alguns projetos que eu estou trabalhando, então eu deixo tudo aqui nessas informações. E aqui eu deixo como se fosse uma agenda de segunda a sábado. No domingo eu não deixo nada planejado, eu deixo o dia mais livre. E aqui de segunda a sexta eu vou colocando tudo, os meus conteúdos, tudo que eu tenho que fazer em relação a clientes, a projetos. Eu vou fazendo aqui as minhas tarefas, o meu checklist aqui. Então, como que eu faço? Faço aqui os dias da semana nas listas e dentro de cada lista eu deixo o dia que vai cair. Ah, Thaís, mas como que você faz isso? Eu venho, abro o calendário e vou vendo aqui o dia que vai cair. Ah, domingo vai ser dia 7, mas eu não coloco aqui no domingo. Vamos lá. Segunda-feira é dia 8, então vou colocando ali na planilha no dia 8. Planilha não, no cartão da lista. E vou fazendo assim. Vamos supor que você não chegou no dia de fazer o planejamento semanal da sua semana ou das suas atividades, mas surgiu alguma reunião, alguma prospecção que você vai fazer por presencial ou por chamada e você quer colocar ali na sua lista, nas suas atividades. O que você vai fazer? Você pode ir lá abrir o seu cartão normalmente e já colocar ali a checklist. Não, você não precisa ter só um dia para você se organizar. Claro que é ideal para o seu cérebro não ficar cansando tanto, mas caso você já feche ali alguma reunião, você já pode vir e colocar no seu checklist. Reunião com possível cliente. Se você não quiser colocar assim, o dia e a hora, né? O dia vai ser no dia 10, que a gente já colocou aqui na nossa lista. Mas a hora, se você não quiser colocar assim, você pode ir lá e colocar na data, como a gente falou antes. No dia 10, às 15. Você pode colocar o lembrete um dia antes, 5 minutos antes, 10 minutos antes, mas esteja sempre preparada para essa reunião. Aí ele vai ficar ali, a reunião, e já o checklist para você desenvolver. E aqui, como que funciona as minhas etiquetas? O concluído são os conteúdos que já foram programados ou que já foram postados. O laranjado é conteúdo para programar, que já está tudo pronto, os carrosséis, as imagens, né, os templates, e a legenda e a hashtag, já está tudo pronto. Falta, Thaís. Geralmente é legenda ou Reels para gravar. Amarelo não teve post, teve dias que eu não publiquei. No domingo, assim, não tem post, né? A não ser que vou fazer um passeio, alguma coisa, daí eu posto, mas se não coloco. E alguns dias da semana também, às vezes, eu não posto. Então, na quinta-feira, por exemplo, a gente não teve conteúdo no feed. Na sexta-feira também já foi postado, no sábado é um Reels para postar, então ele já tem ali um despertador no meu celular para eu estar postando, porque não tem como fazer o agendamento. Aqui, programar, legenda, falta Thaís, e é assim que eu vou fazendo. E aqui, o checklist são as atividades do dia. Hoje, sexta-feira, faltam ainda 2 atividades, mais uma é essa aula aqui, que eu já estou gravando, então está tudo certo. E assim, é um dos modelos que eu utilizo para organizar. Agora, toda cliente tem um quadro desse? Não, tem cliente que não tem Trello, não utiliza Trello, nem gosta. Então, eu faço essa agenda só para mim. E daí,
eu vou me organizando na produção de conteúdo delas aqui no meu Trello. Por exemplo, na segunda-feira eu tenho que fazer os conteúdos da cliente X. Então, tá aqui no meu checklist. No Trello das clientes tem só essa parte aqui da agenda para eu colocar, desenvolver os conteúdos, né? Desenvolver a linha editorial para os stories e a linha editorial para o feed. Então, eu só utilizo isso daqui nos quadros das clientes, tá? O checklist é só o meu particular. Agora, tem uma outra opção de Trello para você estar fazendo. E eu vou mostrar aqui agora o Trello que tem dentro do nosso Kit Social Mix. E aqui, como que a gente vai... É o modelo do Trello do Kit Social Mix. É baseado no método Kanban. Por que eu fiz ele no método Kanban? Que é a maneira mais simples para quem está iniciando, para quem ainda não tem, assim, uma didática, um método igual a gente tem dentro desse Trello de agenda, não é mesmo? Aqui o Kanban é as tarefas para fazer, depois tem as tarefas em produção e tem as tarefas concluídas. Como que eu separei aqui? As tarefas a fazer eu separei em cartões de dia da semana. Cada dia da semana você vai fazer as tarefas. Você vai focar em todas de uma vez só? Óbvio que não. A gente vai colocar aqui o dia da semana. Por exemplo, vamos simular que a gente está na segunda-feira. Aqui a gente só deixa o cartão em produção da segunda-feira, para a gente conseguir manter o foco. Depois que a segunda-feira concluiu, a gente terminou todas as atividades, a gente vai arrastar esse cartão para as concluídas. No dia seguinte, a gente vai arrastar e assim vai, até finalizar a semana. Depois que finalizou a semana, a gente vai ter um dia de planejamento e a gente vai voltar todos os cartões para cá e vai colocar o que a gente vai fazer. Se vai ter alguma mudança na rotina, se vai ter alguma tarefa a mais para fazer, se não vai ter, a gente vai organizar nesse dia da semana. Esse daqui é o modelo que a gente tem dentro do Kit Social Mix. Aqui tem um checklist para o acompanhamento do perfil do cliente, tem aqui a linha editorial, as informações para identidade visual, as perguntas para você conhecer a persona da sua cliente, banco de ideia, como que você vai estruturar o seu banco de ideias. E tem mais de 17 pessoas que são as alunas do Kit Social Mix. Agora, elas não fazem aqui nenhuma alteração dentro do cartão, porque como tem todo passo a passo lá, tem até um vídeo também explicando, tem que vir aqui e fazer uma cópia para elas poderem fazer as alterações, que é isso que eu recomendo para as alunas do Kit Social Mix e também para minha cliente, né? Às vezes ela tá ali, quer fazer um Trello parecido com o meu, para elas organizar a semana delas. Então, eu deixo disponível o Trello para elas fazerem a cópia. Agora, é difícil utilizar o Trello? Não é difícil. O que é difícil é a gente começar. Porque tudo que é novo, ele causa medo, causa insegurança, e a gente fica assim nessa trava, né, de será que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir? Mas a gente só vai conseguir quando a gente começar, de fato, não é mesmo? Agora temos aqui essa aula, esse tutorial com 2 exemplos que você pode utilizar para a sua rotina, que você pode utilizar para se organizar. Thaís, mas eu queria um modelo igual ao do Kit. Você pode adquirir o Kit Social Mix, que além desse modelo de Trello que você vai poder fazer uma cópia e utilizar no seu dia a dia, tem ali vários materiais que vai te ajudar na prospecção, na precificação, como que você vai abordar o cliente, como que você vai conversar com o cliente, depois como que você vai fazer reunião, porque tem um guia da primeira reunião para você conseguir fazer o briefing e precificar o seu trabalho. Além de saber precificar com o guia da precificação, temos também uma planilha de controle financeiro para você ali organizar o seu financeiro também. Dentro dessa planilha também temos uma calculadora para te auxiliar na sua precificação. Tem também um Excel para você fazer o acompanhamento das métricas, que ali ele vai calcular certinho. Porque senão a gente poderia fazer também dentro do nosso queridinho Trello, isso para facilitar ainda mais a nossa rotina como social media, não é mesmo? Caso você ainda ficou com alguma dúvida sobre o Trello, você tem ainda alguma dificuldade, pode estar me chamando que eu vou estar te auxiliando, tá legal? E se você quiser conhecer mais sobre o Kit Social Mix, eu vou deixar o link dele aqui embaixo para você conferir todos os materiais que tem certinho. Qualquer coisa pode me chamar também, que eu mostro para você tudo que tem lá dentro, tá legal? Um beijo, eu espero de coração que você tenha gostado dessa aula, desse tutorial, que você coloque em prática, né? Não fica ali só olhando o vídeo, só pensando, será que eu vou conseguir usar? Você só vai saber se você vai conseguir usar se você colocar a mão na massa. E olha, vai por mim que não vai ser da primeira vez que você vai assim, meu Deus, me encontrei com o Trello. Não, geralmente não é da primeira vez, tá? É depois de 1, 2, 3, às vezes até mais de 5 vezes que a gente vai conseguir se adaptar com o Trello. Mas faz parte do processo de aprendizado, é com os nossos erros que a gente vai aprendendo. Um beijo e te vejo em breve.